Caridade, o que tenho a oferecer? Caros irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui, tendo essa oportunidade de trazer um pouquinho dos estudos que realizamos, embasados na nossa doutrina espírita, e que nessa oportunidade vamos falar um pouquinho sobre caridade. Então, nada melhor do que iniciar nossa conversa de hoje através de uma pergunta que está em O Livro dos Espíritos. Pois bem, então temos aqui na questão 886 de O Livro dos Espíritos o seguinte questionamento colocado por Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, vamos pensar um pouquinho, né? E tentar entender o que Kardec quis efetivamente colocar com este questionamento aos espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia ninguém mais, ninguém menos do que Jesus? E nós temos a resposta da espiritualidade dizendo o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Muito bem. Então, são três bases muito importantes que são colocadas nessa resposta, né? E nós vamos buscar nessas três palavrinhas que a gente consegue destacar na resposta da espiritualidade, quanto a esse entendimento de Jesus quanto à palavra caridade. Bem, a primeira palavra é a benevolência. E como benevolência, o que nós podemos entender do que seria benevolência, né? Para falar de benevolência, seria interessante a gente entender a diferença entre beneficência e benevolência. Vamos pensar um pouquinho, né? Beneficência. O que seria beneficência? Beneficência está muito ligado àquilo que a gente pode prover materialmente, né? Para o nosso próximo. A filantropia, os meios financeiros, a doação, vamos lá, dar alguns exemplos, de uma cesta básica, nessa época de frio, né, de um cobertor, de roupas quentinhas, né? Ou mesmo um sinal de trânsito, quando alguém vem nos bater na janela do carro, né, e pedir uma esmola. E a gente dá alguns trocados que ali estavam no painel do carro, né? Então, beneficência a gente poderia resumir mais ou menos a isso, né? Aquilo que a gente consegue prover materialmente. E a benevolência? O que seria a benevolência colocada na resposta da espiritualidade? Podemos dizer, então, que ser benevolente é ter boa vontade para com os outros, se deixar guiar pela amabilidade, pela generosidade, solidariedade, pelo interesse para com o bem-estar do outro, né, de maneira indistinta. Vamos dizer, então, que a benevolência poderíamos entendê-la como um sentimento profundo de amor ao próximo, um profundo sentimento de compreensão pelos atos daquelas pessoas, daqueles espíritos que nós temos
contato, né? E podemos, então, traduzir aqui, né, a beneficência como sendo forçosamente limitada. A gente pensa a beneficência como uma doação material, né, como falamos agora há pouco, ela forçosamente seria limitada. Mas e a benevolência? E a benevolência? O que ela seria? Então, a benevolência não tem limites, além da nossa própria vontade. Então, quando nós encontramos dificuldades à nossa frente para ser beneficente, para conseguir doar alguma coisa para alguém, né? Que seja um dinheiro, que seja uma cesta básica, que seja uma roupa, ou algum bem material qualquer, a gente pode estar limitado, porque em determinado momento pode ser que a gente não tenha naquele momento algo para dar para o outro, né? Mas a benevolência não. A benevolência, ela não tem limite para a gente. Depende única e exclusivamente da nossa vontade de compreender o nosso próximo, de amar o nosso próximo. É ter boa vontade para com ele, é poder escutá-lo, é oferecer um ombro amigo, é dar aquilo que não é material, é prover aquilo ao nosso próximo que não se limita às coisas materiais que nós estamos acostumados. Então, olha que coisa profunda que a espiritualidade nos responde quando é indagada sobre qual é o conceito de caridade, como entendia Jesus. Então, inicialmente eles falam, é benevolência, é a compreensão, é entender o próximo, é ter boa vontade para com ele, é auxiliá-lo naquelas coisas mais simples que a gente pode dar. Um sorriso, um afago, um abraço, um ouvido. Então, tudo isso a gente encontra como oportunidade da benevolência. E logo após, a espiritualidade nos coloca a indulgência. A indulgência para com as imperfeições alheias. E o que é ser indulgente? O que a gente entende como ser indulgente? Então, ser indulgente é a capacidade que nós temos em aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com bem menos severidade os erros e os equívocos cometidos pelo nosso próximo. Mas a gente pode entender que realmente se trata de uma caridade bem mais difícil de ser praticada, né? E ela está intimamente ligada com o que a gente conhece como caridade moral. E isso porque simplesmente a gente não sabe lidar com as imperfeições alheias, porque a gente não consegue compreendê-las. E as imperfeições alheias normalmente nos tocam profundamente, nos incomodam. E por que isso acontece? Porque essas imperfeições ainda figuram dentro de nós mesmos, como comportamentos que nós ainda praticamos. Então, ter indulgência para com as imperfeições alheias se torna uma coisa complicada, difícil para a gente.
Mas se queremos seguir os passos do Mestre, do Nazareno, como nosso modelo e guia, então devemos trabalhar também esse ponto da indulgência. E, por fim, o terceiro aspecto da caridade que a gente observa é o perdão das ofensas. E esse ponto é muito delicado, né, gente? Perdoar as ofensas. Então, quem pensa, né, em praticar efetivamente a caridade não pode ter mágoa no coração, né? E perdoar, perdoar continua sendo uma coisa muito delicada para nós, ainda espíritos imperfeitos que somos, né? E por que isso? Porque ir de frente ao próprio orgulho ferido, muitas das vezes se torna um grande obstáculo para todos nós. O ideal seríamos fazer igual o próprio Chico falava, não é? Eu não perdoo porque eu não me ofendo, mas ainda com todas essas dificuldades arraigadas em nós, nós nos melindramos com pequenas coisas, nos ofendemos, nos magoamos. E para aquele que quer praticar efetivamente a caridade, não há espaço para isso. Convenhamos bem, né? O que deveríamos fazer, então, é perdoar. Perdoar as ofensas. Muito bem. Então, depois da gente ter pensado nessa resposta, com essas três palavras, né, importantes, a benevolência, a indulgência e o perdão, nós temos que parar e pensar, efetivamente, né, o que nós poderíamos fazer de diferente quanto à caridade. E isso nos remete, né, ao título desse nosso estudo, né? Caridade, o que tem a oferecer? Então, o que a gente está conseguindo compreender é o quê? Né? Que ninguém é tão pobre que nada tem a oferecer, e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Né? Então, se a gente focar na benevolência, na indulgência e no perdão, né? Aquele que se diz pobre, que não teria nada para compartilhar, tem que sair dessa esfera da materialidade e ter a compreensão que ele tem muito mais do que ele pensa. E ele pode se vir a oferecer. Né? E não tem ninguém tão rico que não precise receber nada. Esse rico, essa riqueza, nós também temos que extrapolar da nossa materialidade, né? Não é a riqueza de bens, de posses, né? De tesouros, mas é a riqueza, efetivamente, de quê? De amor, de carinho, de compreensão, né? Então, qualquer um pode oferecer isso. E, obviamente, que todos nós estamos sedentos a receber esse tipo de caridade, essa caridade moral, essa caridade que efetivamente nos preenche a alma. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, né, um capítulo inteirinho, né, sob o título Fora da caridade não há salvação, que é uma bandeira espírita, né? É uma bandeira que Kardec levantou
colocando, né, contra o que na época a própria igreja dizia, né, que fora da igreja não havia salvação. Então, Kardec abre os horizontes e fala assim: não, não é igreja. Não é a igreja. É a caridade. Olha que coisa interessante, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente percorrer todo o Evangelho, hoje nós temos ferramentas, né, ferramentas da informática que nos possibilita isso de uma maneira muito fácil, né? Mas a palavra caridade no Evangelho segundo o Espiritismo aparece 245 vezes. Olha só, 245 vezes a palavra caridade aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então a gente busca um trechinho lá do capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte, né? Vamos lá, humildade e caridade. Eis o que Jesus não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Olha que coisa, olha que coisa. Jesus não cessa em momento algum, né, em recomendar-nos, né, a caridade. E ele é o exemplo vivo disso. Concordam? E a luta incessante em combater orgulho e egoísmo, né, que são essas duas chagas que nos trazem para a profundidade, né, nos impedem efetivamente de amar, de crescer, de evoluir, não se limitando a recomendar a realização, né, a experiência da caridade no nosso dia a dia, em todo momento, em toda oportunidade que temos à frente. E nos coloca que a caridade é condição absoluta da felicidade futura de todos nós. Então, se nós queremos efetivamente sermos felizes, nós temos que projetar essa felicidade no nosso próximo, amando-o. Esse é o principal, né, caminho. Amando o nosso próximo, como ele, como Jesus nos amou. Amando Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. E é o 11º mandamento, quando Jesus coloca, né? Amai o vosso próximo como eu vos amei. Não foi isso que ele colocou? Ele até explicou como que faz. Como ele exemplificou para a gente. Exemplo vivo. Que caridade maior do que essa? De compreender, aceitar, auxiliar o nosso próximo, fazendo com que ele seja feliz. Porque só quando o nosso próximo realmente experimentar essa felicidade, é que essa felicidade vai se refletir dele para conosco. Coisa, coisa legal, né? É isso que nós devemos trabalhar. Ainda no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos uma passagem, eu retirei aqui um trechinho dela, e nos foi entregue por Paulo, apóstolo, lá em Paris, em 1860. E a mensagem de Paulo para conosco é a seguinte:
Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Olhem só, esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, olha a responsabilidade que nós temos aí. Olha a responsabilidade premente do exemplo. Tenhamos certeza, estamos sempre sendo observados. Né? E por sermos observados, temos que ser o exemplo. Isso me recorda Albert Schweitzer, que falava, né? Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar. É a única. Olha só. Né? Quando Albert Schweitzer coloca isso, ele demonstra exatamente o que Paulo nos coloca aqui. Porque nós devemos praticar a caridade, né? E sermos exemplos. Porque os nossos irmãos estão nos observando, irmãos encarnados e irmãos desencarnados. Então, a gente induz esses nossos irmãos a reconhecer que o verdadeiro espírita é, né, o verdadeiro cristão e vice-versa. É tudo uma coisa só. Porque todos que praticam essa caridade, eles são discípulos de Jesus. Independente se eles creem, né, em Jesus ou se eles simplesmente praticam a caridade. Mesmo dizendo que é ateu, mesmo dizendo que não reconhece em Jesus, né, aquele que veio ao mundo para nos ensinar a lei maior, né, a lei do amor, justiça e caridade. Mas a pergunta é: nós somos verdadeiramente espíritas? E que se envereda ao questionamento: somos verdadeiramente cristãos? Porque cristão não é aquele que segue a palavra do Cristo, a palavra de Jesus? Será que nós estamos seguindo efetivamente a palavra de Jesus? Ou nós estamos ainda tentando ser cristão e espírita verdadeiro? Esse é o questionamento que nós temos que fazer a todo momento, não é mesmo? Bem, espero que nesse momento a gente já consiga responder este questionamento, né? Quando a gente fala de caridade, a gente compreender o que a gente tem para oferecer. A gente tem para oferecer tanta coisa, nós temos tantas oportunidades. Se a gente sair desse universo material, a gente percebe que nas mínimas coisas a gente pode oferecer ao nosso próximo como instrumento efetivo de amor e de caridade. E é claro, óbvio que eu não poderia deixar de colocar aqui essa mensagem, né,
falando de qual que é a proposta espírita, né? Qual é a proposta espírita? Então, a proposta espírita, como diz, nos trouxe muito bem a nossa irmã Dufour, é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores, não os melhores. Sermos melhores hoje do que fomos ontem e sermos melhores amanhã do que estamos sendo neste momento. Bem, eu quero agradecer a paciência daqueles que chegaram até aqui conosco e que tenham possibilidade de refletir efetivamente sobre tudo aquilo que nós temos para oferecer quando falamos de caridade. Agradeço imensamente a todos vocês, a espiritualidade maior, que sempre está junto a nós, nos intuindo, nos auxiliando, nos indicando o caminho mais adequado a percorrer. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima vez.